Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. No programa desta semana, vamos falar sobre o momento do crédito rural, a indústria nacional de fertilizantes, a logística para os grãos e ainda uma entrevista com o Ministério do Meio Ambiente sobre regularização de áreas na Amazônia. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. E nós vamos começar então o nosso programa dessa semana falando novamente sobre crédito rural. Temos acompanhado esse assunto já tem algumas boas semanas, porque é o assunto central para o agronegócio. Os recursos do Plano Safra repassados aos produtores entre julho e janeiro da safra 25-26 recuaram 12,5%. E as cédulas do produtor rural, as CPRs, também tiveram queda de 3%. Nós vamos entender os números na reportagem de Natália Calisto, Daniele Maia e Matheus Lopes. Os valores concedidos do Plano Safra entre julho de 2025 e janeiro de 2026 foram 12% menor em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a contratação de certificados de recebíveis do agronegócio também diminuiu em 3% no segundo semestre de 2025. Leandro Giliu, pesquisador do INSPER Agro, explica que o comportamento de concessão de crédito por parte dos bancos acompanha o momento do preço das commodities agrícolas. Isso daí se relaciona muito com o cenário que o produtor vive agora, com relação à sua própria remuneração do produto. A gente tem assistido aí uma queda de preço, principalmente dos grãos aí nos últimos tempos. Isso daí também se relaciona aí a um contexto de maior risco, seja aqui no país ou seja globalmente também. E também esses juros elevados, que eles acabam afugentando um pouco os investimentos um pouco mais expressivos na produção. O crédito para investimento sofreu uma queda ainda mais expressiva quando comparado a recursos voltados para o custeio. Isso indica, portanto, que o produtor rural está tomando crédito para bancar as matérias-primas da safra, sem conseguir investir tanto em pacotes tecnológicos mais modernos quanto em infraestrutura e também maquinário. As altas taxas de juros também resultam em um outro cenário. O número de contratos para crédito está mais alto, mas o volume de dinheiro requerido está menor. O que está sendo aí justamente concedido em relação ao crédito é muito mais voltado ao custeio, ao pequeno investimento, a coisa mais de dia a dia mesmo. Então, não é assim aqueles grandes investimentos, de um relacionamento um pouco maior prazo, justamente por causa dessa questão de que o produtor está calculando aí a sua rota, e avaliando aí o cenário justamente para fazer um comprometimento maior ou não. Então, por isso mesmo os contratos estão aí com um valor reduzido com relação ao ano anterior. Diante desse cenário de financiamento mais restrito e juros elevados, a expectativa para a próxima safra é de ainda mais cautela na concessão de recursos. Para Fernando Pimentel, ex-presidente e membro da Câmara de Modernização do Crédito, o setor ainda vive um momento delicado de liquidez. Então, hoje, mais de 50% da demanda da agricultura para custeio não é oferecida pelo sistema financeiro, muito menos pelo Plano Safra. Eu acredito que a tendência ainda é de uma constrição de crédito para 2026, 2027. Nós estamos numa fase mais aguda da crise de liquidez do campo. Mesmo com a retração de algumas linhas, a cédula de produto rural segue como um dos principais instrumentos privados de financiamento. Por isso, o título é visto como uma forma de reduzir riscos e continua sendo atrativo para os financiadores. A CPR, ela é um instrumento que ela carrega no seu conceito uma certa mitigação do risco de crédito, porque é um título representativo de produto, na maioria dos casos, produto físico. Então, ele é mais fácil de ser monitorado e ele tem também uma oportunidade, que é o fato dele ele não entrar nas RJs,
Com menos recursos no crédito oficial e margens mais apertadas, o produtor rural entra na safra 26-27 em um cenário de cautela. O comportamento do plantio e dos investimentos nos próximos meses deve indicar o nível de confiança do campo diante das incertezas econômicas. Nesta semana, nós também conversamos a respeito do crédito rural com José Ângelo Mazilo Júnior, ex-secretário de Política Agrícola do MAPA. Ele indica que o estoque de CPRs aumentou significativamente em 5 anos, passando de 17 bilhões de reais em 2020 para 560 bilhões de reais em 2025. Ainda assim, no momento atual, o crédito concedido está reduzido, como a gente viu aí na reportagem, ao mesmo tempo em que o Brasil vive ampliação de área plantada e também projeção de aumento de safra. Esse contexto faz com que produtores e mercado financeiro encarem uma DR do agro, como o Mazilo chama. Vamos conferir. Por mais que tivesse CPRs engavetado, a gente sabe que esse valor é mercado novo, é crédito novo para o agro, e o produtor agora, uma relação de casamento com o seu credor da Faria Lima, está tendo que rediscutir a relação, e é o que está acontecendo nesses últimos tempos. Então, basicamente, o panorama é esse. Eu tenho certeza que esse casal vai se entender, o relacionamento é duradouro, próspero, e mais filhos virão por aí. Mas nós estamos passando num problema, como se diz no popular, de DR, do agro e seus credores privados. O ex-secretário de Política Agrícola também esclarece que, embora o Plano Safra 2025-26 tenha recorde de volume subsidiado, isso não necessariamente se reflete nos valores concedidos pelos bancos. Apesar do crédito ser subvencionado pelo governo, equalizado, o nome que você queira dar, quem vai arcar com o risco de crédito é o banco, é o agente financeiro. Então, ele não é obrigado a emprestar só porque um produtor quer. Ele vai fazer análise de crédito daquele produtor. Ele vai cobrar garantia. Então, o modus operandi de contratação do crédito rural é semelhante à contratação do crédito 100% privado. Passa pelo mesmo tipo de esteira. Porque se o produtor não pagar, quem vai arcar com prejuízo é o banco, é o seu acionista. Entende? Então, é isso, acho que eu te respondo a pergunta. O governo pode querer subvencionar, dizer que, olha, eu tenho subvenção aqui, eu tenho orçamento para subvencionar R$1 trilhão de crédito. E chegar na hora o banco não contratar R$1 trilhão, contratar 20% disso, porque vai depender da análise de risco de crédito que o banco vai fazer para o seu potencial tomador, produtor rural. Se o banco achar que tem muito risco, ele não contrata, mesmo tendo a subvenção. O pé no freio das instituições financeiras está ligado aos altos juros e o risco de produtores não arcarem com os compromissos, levando ao cenário de recuperações judiciais crescente no campo. Sobre isso, José Ângelo Mazilo é enfático e afirma que o judiciário brasileiro está conduzindo de forma errada as RJs. O ponto de controle aí é o judiciário. O produtor vai pedir, né? Quem regula, o legislador, pensa na RJ como um mecanismo de solução de crise empresarial. Porque toda empresa que está em crise, e quanto maior o porte dela ela tiver, mais perturbação a crise dela vai acarretar no meio onde ela está inserida, certo? Então, o mecanismo de resolução empresarial, como é uma RJ, como é uma liquidação, uma falência, um processo de falência, visa a saída organizada ou a solução organizada de uma empresa em crise para evitar perturbação no mercado onde ela opera. Quando a gente vê uma RJ surtindo um efeito contrário, aumentando a perturbação, porque está errado. Ela está sendo aplicada errada. O judiciário não sabe para que serve uma RJ, da forma como ele está concedendo. Não é a atividade do agro, é a RJ em si. O agro, o produtor rural, ele sofre pelos mercados mal desenhados, a logística que não funciona, a armazenagem não funciona, o crédito não funciona direito, rede não funciona direito, mitigação de risco não funciona direito, seguro rural não funciona direito. O vendedor de insumo, máquinas, equipamentos, prestador de serviço quer beliscar mais do produtor rural. Até o governo quer beliscar mais do produtor rural, às vezes querendo fazer que o produtor rural arque com políticas públicas. Olha, eu vou botar uma política pública aqui, mas você vai pagar um pedaço disso aí, entende? Então,
Todo mundo quer a margem do produtor rural. E ele acaba se estrangulando, porque o preço sobe, o preço diminui daquilo que ele produz, né? Mas o que a gente tem que resolver, nesse caso, o produtor está mesmo estrangulado, com o seu fluxo de caixa estrangulado, a gente tem que ter política pública que resolva o problema na origem. Eu não posso compensar um problema de um determinado mercado que prejudica o produtor rural prejudicando o crédito, porque o produtor rural vai ter dois problemas, vai ter o original e vai ter mercado de crédito que vai passar a funcionar pior. E é esse o resultado prático que está acontecendo com essa concessão desarrazoada de RJ que é dada pelo Judiciário. E o cenário do crédito rural atualmente também é composto por investigações do Tribunal de Contas da União sobre o descumprimento do Manual de Crédito Rural. São investigadas fraudes ligadas à venda casada e ao impedimento de renegociação de dívidas em casos de intempéries climáticas. Vamos conferir a avaliação de José Ângelo Mazilo sobre venda casada. Eu acho uma vergonha a venda casada. A venda casada é uma vergonha. Não há produtor rural que não diga que é coagido a título de reciprocidade, seja lá o que for, contratar o que ele não quer para poder levar o crédito rural. Então, existem plataformas de denúncia anônima. Eu mesmo, quando era secretário adjunto na gestão passada, coloquei uma plataforma dessa no mapa de pé, né, juntamente com a CNA. A CNA também veio junto. O produtor tem que reclamar, ele tem que fazer denúncia, e a denúncia é anônima. Isso é uma vergonha, porque no final das contas, ao invés do crédito, olha só, se o governo quer que o crédito chegue barato para o produtor rural e paga por isso, mas o crédito chega caro porque tem um penduricalho, então essa subvenção do governo está pagando o penduricalho. Isso é desvio de finalidade. Isso deveria ser considerado crime com o sistema financeiro nacional pela lei do colarinho branco. Desvio de finalidade. Uma instituição financeira forçar, insinuar, condicionar a liberação do crédito, seja lá o que for, reciprocidade, para o produtor comprar o que não tem nada a ver com a atividade dele. Né? Então, assim, só tem uma forma de se fazer isso. Deixar a lei mais gravosa do ponto de vista penal para o agente financeiro e para a pessoa que condiciona, fazer o Banco Central ser mais efetivo no combate e o Ministério da Justiça, o DPDC, serem mais efetivos no combate dessa prática danosa, né? E o produtor rural reclamar. Ele também ressalta que é papel do governo interferir na questão do alongamento das dívidas, objeto aí também de investigação do TCU. Eu não vejo forma de resolver esse problema que não envolva orçamento público destinado para tal fim. Você não pode exigir de uma instituição financeira, ela não tem nem como fazer, no caso de crédito subvencionado, que amplie as parcelas, mantida as condições originais com a mesma subvenção. Por quê? Se, vamos imaginar, a operação original ia ser paga em 4 parcelas e o governo ia pagar um pedacinho dessas 4 parcelas, eu quero transformar isso em 20 parcelas. As outras 16 vão ter um pedacinho que precisa ser pago pela União, não tem como o banco fazer isso. Como é que ele vai fazer? Eu vou pagar do meu bolso? Não tem a menor condição. Né? Então, todo esse crédito que é equalizado, apoiado pelo Estado, subvencionado, não que se queira dar, e que precisa de ser repactuado, e muitas dessas vezes justamente, envolve dinheiro público. Então, o governo tem que chegar e dizer, abrir o crédito, abrir um pedaço do orçamento para o banco recalcular o pagamento dessas operações. O custo para o Tesouro, o custo de subvenção vai ficar mais caro e quem vai arcar é o Estado. Não tem jeito, isso é política pública. O Estado existe para isso. Acontece uma calamidade monstruosa, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, se o Estado não socorrer nessa hora, então para que serve o Estado? Nós vamos continuar tratando de crédito rural no segundo bloco do Hora H do Agro, com a Associação dos Produtores e Empresários Rurais, a APER. Então, continue aqui conosco, porque essa entrevista também é isso, vai trazer a perspectiva dos produtores rurais sobre o momento de crédito. Mas agora, nós vamos falar sobre regularização nas áreas ali da Amazônia, regularização de áreas na Amazônia, que a gente sabe que é um tema delicado. O governo federal iniciou um processo de inscrições para organizações que executam atividades de regularização fundiária e ambiental
bem como assistência técnica no bioma. O prazo vai até dia 2 de março. E sobre isso nós vamos conversar agora então com Marcelo Matheus Trevisan, do Departamento de Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente, que é esse órgão do governo que está então fazendo esse chamamento. Então, bem-vindo ao Hora H do Agro, obrigada pela sua disponibilidade. Eu queria começar falando dessa questão da ausência da assistência técnica, que a gente sabe que é uma realidade no Brasil, muito produtor rural vive essa realidade. Então, eu queria entender essas organizações, para elas se inscreverem, né? Queria que você nos desse aqui um pouco desse guia, né? Qual que vai ser o acompanhamento do MMA? Para quem se inscrever, como que vocês vão acompanhar para que a assistência técnica realmente vire realidade? Obrigada de novo pela sua disponibilidade. Oi, tudo bom? Obrigado por abrir o espaço para a gente. Primeiro dizer que esse projeto específico, ele trata de regularização ambiental, fundiária e assistência técnica. Esse é um tripé importante para a região amazônica, porque ela trata de 3 questões fundamentais. Primeiro, é a segurança jurídica dos imóveis, né? Então, quando a gente leva a regularização fundiária para a Amazônia, é um ganho muito grande para os ocupantes de terras públicas, para os ocupantes de áreas remanescentes de glebas públicas. O segundo, evidentemente, é a regularização ambiental, e a regularização ambiental tem a ver com a aderência desses imóveis rurais à legislação ambiental, e daí deriva para acesso a políticas públicas, acesso a crédito, acesso a compras governamentais. E o terceiro, né, é a assistência técnica assistência técnica e extensão rural, que tem como principal objetivo, de fato, ampliar, né, os conhecimentos, né, técnicos dos agricultores, mas mais do que isso, apoiar e viabilizar as agendas de adesão desses agricultores às políticas públicas existentes, como o crédito rural. Né? Lembrando sempre que a Amazônia é um dos lugares que menos acessam crédito, e é possível que a gente possa expandir esse acesso, né, ao crédito rural, às compras institucionais, às organizações sociais, às ações de bioeconomia, a partir dessas 3 ações. Dito isso, é importante dizer que a gente tem um trabalho em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, é uma agenda do Ministério de Meio Ambiente, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e com o próprio INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que vai fazer, que cada ente acaba desenvolvendo partes desse trabalho. Uma das agendas, a regularização fundiária, é uma agenda casada com o próprio INCRA, e com as secretarias estaduais de meio ambiente, a agenda da regularização ambiental. Tudo isso vai se dar através desse processo que nós disparamos no dia 2 de fevereiro, que foi o lançamento de um edital de chamamento para que empresas privadas possam concorrer à primeira etapa do edital, que irá beneficiar cerca de 7.312 famílias em 48 municípios prioritários para o controle do desmatamento na Amazônia. E eles estão localizados em 6 estados, no estado do Acre, no estado do Amazonas, no estado de Rondônia, no estado eu falei Rondônia, né? Do Amazonas, do Mato Grosso e de Roraima. Então, é uma agenda bastante complexa, e ela, de fato, esse edital ele passou a receber propostas no dia 7 de fevereiro e encerra no dia 2. Todas as empresas da região, do Brasil inteiro, mas da região, principalmente, a gente tem fomentado muito que empresas, né, que têm um capital técnico, que têm um capital tecnológico instalado na região, que possam concorrer a esse edital e que possam participar dessa agenda. São 16 lotes, 130 milhões de reais nesse primeiro momento, para serem executados. Era isso que eu ia falar. A gente sabe que quem já trabalha na região faz muita diferença, né? Porque isso, já se conhece a realidade. Inclusive, já viajei algumas boas vezes para
a Amazônia em diferentes estados, e a gente ouve muito isso, assim, eles não aguentam mais também essa coisa de chegar a projeto pronto de quem vem do sul, do sudeste. O grande lance é pensar projetos a partir da realidade que já é vivida, né? Agora, tocando nessa questão que você traz, então, dos recursos, né? 131,9 milhões de reais do Fundo Amazônia. E aí, como então que é para cerca de 7 mil famílias, a gente está falando, né? Como que esse valor milionário de fato vai ser aplicado? Porque me parece que quando a gente olha para números gerais, assim, parece que é um bom montante de dinheiro para, entre aspas, somente 7 mil famílias, mas obviamente com todo respeito a elas. Mas é isso, esse valor milionário ele vai ser destinado como? Né? A partir de que momento que isso chega numa instituição que vencer o edital e como que isso vai ser repassado, em quanto tempo? A gente está falando de 1 ano, de 5 anos, porque imagino que também seja um projeto que não é da noite para o dia, né? Exatamente. Acho que essa é uma questão importante que você traz, porque os 131,9 milhões de reais, eles serão aplicados nessas 3 agendas que eu falei. Então, vejam, parece um recurso muito grande, mas quando você faz uma agenda completa de A a Z, ele se dilui. Então, nós precisamos tratar da regularização fundiária, e quando eu falo regularização fundiária, quero abrir um parêntese, essa agenda toda, ela foi construída pelo governo federal a partir de uma demanda local. Nós recebemos aqui no Ministério, ainda em 2023, uma comissão de agricultores, de prefeitos, vereadores, deputados do estado do Amazonas e do estado do Pará, solicitando agendas do governo que pudessem levar políticas públicas até a região. Então, de 2023 até agora, nós fizemos uma construção muito grande com as secretarias municipais de meio ambiente, com as prefeituras municipais desses municípios prioritários, e essa construção é que levou a essa agenda da regularização. Então, veja, a regularização fundiária, quando eu falo de fazer georreferenciamento, de fazer cadastramento, de fazer levantamento ocupacional. Quando eu falo em regularização fundiária, é olhar a característica ambiental de cada um dos imóveis que nós vamos trabalhar, fazer o CAR para os que não têm, fazer a atualização dos cadastros para os que têm e que têm problema. Para os que têm problemas ambientais, a gente fazer um plano de recuperação de área degradada para que aquele cadastro seja validado, ou seja validado como sem pendências ou validado através da assinatura de um termo de acordo para execução do PRADA pelos agricultores, e a assistência técnica, que é um processo quase que permanente para esses agricultores. Então, isso tudo será desenvolvido num prazo de 24 meses. Essa é a primeira agenda, ela precisa ser executada em 24 meses, né? Você que conhece a Amazônia, você sabe que é uma demanda real, tanto as regularizações como o acompanhamento técnico, mas ele não pode ser ad eterno, ele não pode ser um processo que comece e nunca termine. E essa é uma grande preocupação nossa. É que esses agricultores, os 7.312 agricultores que receberão essa primeira etapa, porque teremos mais 2, e serão 600 milhões aplicados para 30 mil famílias, né? E a execução inicial é dos 7.312, e para acessar a segunda etapa do projeto, tem que ser executado 50%. Essa é uma trava contratual que nós colocamos. Então, nós precisamos ter uma execução completa. E não passa em nenhum momento pela cabeça de que a gente não tenha processos incompletos. A gente precisa, em 2 anos, finalizar isso, e aquele imóvel rural que foi beneficiado, ele tenha toda a sua regularização realizada, seja ela fundiária, levando segurança jurídica, seja ela ambiental, abrindo as portas para ele, para os mercados, para os créditos, para a bioeconomia, para a produção cooperativa e, evidentemente, com uma assistência técnica. E como você me disse, né, você perguntou, a lógica de execução é, sim, de 24 meses, um teto de 24 meses. Como é que chegarão esses recursos? As prefeituras, elas compõem o que a gente chama de Comitê Local de Governança, então a coordenação desse processo todo é local, passa pelas secretarias municipais de meio ambiente e de agricultura do município, e eles lá convidam membros dos conselhos municipais de meio ambiente e agricultura para participar e coordenarem os processos. A gente faz uma coordenação geral,
aqui de Brasília, mas de fato a vida vai acontecer lá no território. E a partir disso as empresas chegam e o município, na realidade, ele acessa os serviços, né, que são previamente definidos. Mas essa é a lógica, a gente contrata, faz com que a prefeitura comande isso lá nos territórios, a gente monitora e apoia e faz o processo local de execução dos trabalhos. Esse é um bom exemplo quando a gente fala de plano de Estado e não plano de governo, né? Principalmente porque a gente está falando aí de MMA, né? Então, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Anater e INCRA. Então, são várias instituições que vão passar para o poder municipal, né? Então é isso, sim, é aquele clássico exemplo de que a gente precisa olhar para isso como plano de Estado e não plano de governo. Agora, Marcelo, só para a gente encerrar, então, para as instituições que tenham interesse, né? Está perto do prazo, mas ainda dá tempo. Então, qual que é o procedimento, como que elas, então, podem se cadastrar e o que elas precisam comprovar? Por exemplo, é isso, você disse que pode ser o Brasil inteiro, mas faz diferença se já atua na Amazônia, né? Então, nós estamos agora entrando na última semana, né, de entrega de propostas. Essas entregas de propostas, elas podem ser feitas por empresas já cadastradas no sistema Anater, ou se elas não forem cadastradas, elas ainda podem se cadastrar, entrega seus documentos. Então, toda empresa tem que estar cadastrada no sistema Anater, porque, veja, nós analisamos a capacidade das empresas de executar o trabalho, a proposta técnica e o histórico dela. É isso que será analisado, porque os valores já são fixos por serviço, já foram precificados. Então, ela tem que se inscrever na Anater. A inscrição na Anater, né, o credenciamento na Anater, dá direito para que ela participe do processo seletivo. No processo seletivo, ela preenche todas as tabelas de requisitos técnicos da empresa, como experiência. As empresas que têm trabalhos desenvolvidos ou que executam trabalho na Amazônia, elas têm uma pontuação maior do que as que não operam na Amazônia. E depois tem a proposta do plano de trabalho, ou seja, como é que eles executarão aquele menu de serviços que foram colocados no projeto básico. A partir disso, a gente faz as avaliações. Então, eles têm, para quem já é credenciado na Anater, é só se inscrever para concorrer ao processo seletivo. Dentro desses dois requisitos que eu falei, um são as características da empresa, o outro é a proposta técnica. Para os que não são credenciados, a gente convida a se credenciarem e, evidentemente, apresentar a proposta o mais rápido possível, né? A gente sabe que é um processo interessantíssimo, né? Nós temos aqui, e você falou muito bem, é uma agenda federativa perfeita, porque é uma proposta construída pelo governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Anater e do INCRA, passa pelas secretarias estaduais de meio ambiente, porque todas elas nos auxiliam na discussão da regularização ambiental, e não só nos auxiliam, elas executam essa agenda conosco, e depois lá nos municípios, onde a execução é realizada e a coordenação é realizada pelos comitês locais de governança, que são coordenados pelas prefeituras municipais. Então, há um arranjo nesse projeto bastante interessante, que tem tudo para dar certo, né? Nós precisamos agora ter as empresas o mais rápido possível se inscrevendo, participando. Nós fizemos uma oficina virtual, teve mais de 136 participantes, dessas a maioria absoluta eram empresas interessadas, e nesse momento aqui, nesse exato momento, nós estamos com os colegas da Anater fazendo a oficina de tira dúvidas com as empresas que estão buscando fazer. Então a gente está trabalhando muito a transparência, a publicidade, fomentando o maior número de empresas possíveis para participar. Tivemos um apoio muito forte dos conselhos regionais de engenharia e agronomia de todos os estados participantes. Nós fizemos workshops com os apoios dos CREAS, todas as associações foram comunicadas. Então, assim, é um processo muito bacana que nós estamos construindo. E para quem não tem noção, é um trabalho de formiguinha lá na ponta, né? Porque é visitar sítio por sítio
né, fazenda por Exatamente. fazenda, propriedade por propriedade, haja estrada de terra para esse projeto. A gente espera que realmente ele saia do papel, seja bem executado, inclusive porque foi o que você falou no comecinho, e eu também ouvi isso do José Ângelo Mazilo, que a gente ouviu anteriormente, que é isso, a regularização fundiária, ela é interessante para, inclusive, o sistema financeiro, o funcionamento do crédito rural, né? Marcelo, te agradeço muito. Marcelo Matheus Trevisan, do Departamento de Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente. Obrigada pela disponibilidade por participar aqui com a gente, viu? Obrigado. Até a próxima. E chegou ao fim a greve dos sindicatos marítimos da Argentina, que paralisou as atividades de exportação de grãos e derivados na quarta e quinta-feira desta semana. A greve, que durou 48 horas, afetou a atracação e a desatracação de navios, o transporte de práticos, né, os profissionais práticos e os serviços a embarcações, principalmente na área portuária de Rosário, um dos maiores centros de exportação agrícola do mundo. O motivo da paralisação foi o posicionamento contra a nova reforma trabalhista aprovada pelo governo. A Argentina é um dos principais exportadores mundiais de grãos, mas devido à greve, pelo menos 12 navios tiveram que adiar suas datas de partidas programadas. Para o Brasil, o cenário traz riscos, mas também oportunidades. A Argentina é hoje a maior exportadora de farelo e óleo de soja do mundo. Se a paralisação voltar a acontecer e afetar portos e a logística, parte da demanda internacional pode migrar para o mercado brasileiro. Isso tende a fortalecer os preços das exportações e gerar reflexos positivos também para a soja em grão. Então vamos continuar acompanhando essa questão da Argentina. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos continuar falando sobre crédito rural com a perspectiva de produtores e empresários rurais e também entender a movimentação da indústria nacional de fertilizantes. Não sai daí, é rapidinho. Hora H do Agro. Foliões de plantão, a festa chegou na PAN. O bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan. Se liga na PAN! É a nossa turma trocando terno pelo sorriso e entrando no clima da festa. Nesse sábado, na Rua dos Pinheiros, a concentração começa ao meio-dia. Prepara o glitter, aquece o passinho e vem curtir o carnaval. É a PAN no ritmo da folia. Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias, usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Bertoni, eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de 150 milhões de reais em vendas usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse newcursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting. Hora H do Agro. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News e continuaremos falando então de crédito rural. No primeiro bloco, nós trouxemos aqui um diagnóstico sobre o atual momento de crédito nessa safra 25-26, entre custeio, investimento, contratação aí para pagamento de dívidas, inclusive. E agora, para ouvir a perspectiva do campo, nós vamos falar com Arley Romero. Ele é presidente da Associação dos Produtores e
Empresários Rurais, a APER, que está acompanhando de perto, inclusive, a investigação do Tribunal de Contas da União, do TCU e do Ministério da Agricultura sobre o descumprimento das regras do Manual de Crédito Rural, algo que, pelo que conversamos, Arley, já vem acontecendo há algum tempo, mas parece que agora é um momento, então, de unir forças do setor aí para falar sobre este problema. Então, obrigada pela disponibilidade, por topar conversar aqui com a gente. Primeiro, eu gostaria, então, de saber como a APER, como você está avaliando o cenário de crédito rural no Brasil, neste momento, de uma forma um pouco mais ampla, inclusive essa redução do repasse de crédito por parte dos bancos, né? Existe ali um montante, né, um volume do Plano Safra, mas os bancos estão colocando o pé no freio, né? Prazer falar contigo, Mariana. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. De fato, na verdade, essa dificuldade de acesso, essa redução da disponibilidade de crédito para o produtor rural, não é de agora, já vem de longa data, né? A gente tem o costume de acompanhar a divulgação dos planos safras a cada ano, sempre com a informação de plano recorde, mas na ponta nunca chega aquilo que é anunciado. E por diversos motivos, né? A própria dificuldade mesmo de acesso ao produtor, né? E também por essas práticas que hoje estão sendo investigadas tanto pelo TCU quanto pelo Ministério da Agricultura, que acaba dificultando por demais o acesso do produtor rural às linhas que estão disponíveis. E acaba que esse crédito, de fato, fica se encurtando a cada ano, a cada novo plano, ele é anunciado como um recorde, mas ao fim e ao cabo, quando chega no final das contas ali, o valor disponibilizado sempre é menor do que o ano anterior. E aí, queria entender então contigo também, dentro desse contexto, né? A gente está falando então de contratações que estão aumentando, né? O produtor está indo mais atrás das contratações, mas o desembolso, ele, né, é isso, não está acompanhando a mesma velocidade. Queria entender como que vocês estão olhando isso do campo também, principalmente se é uma boa notícia o governo liberar mais crédito, então aqueles volumes anunciados do Plano Safra 25-26, ou se vocês estão enxergando que isso, na verdade, é uma cortina de fumaça, porque os juros estão mais altos e, como a gente está falando aqui também, existe esse cenário de RJs aí que está assombrando o agro e já não é de hoje, né? Não, na verdade, o que a gente acompanha é o anúncio, né? O anúncio, ele acontece, eu repito, ele é anunciado como um plano recorde, mas o acesso do produtor, a cada ano ele fica mais difícil, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, que atravessa esse período constante de frustrações de safra. A gente vê com extrema dificuldade essa disponibilidade de crédito, porque o produtor, de fato, ele não consegue acessar por diversos fatores, dificuldade de cadastro, os níveis de exigência e também a forma como as instituições financeiras que operam a política pública de crédito rural estabelece as condições para o produtor, na maioria das vezes, não observando o que está na legislação, né? Isso acaba impactando diretamente no desenvolvimento da atividade agropecuária, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. Arley, agora falando dessa questão mais voltada aí para as investigações do TCU, né? Tanto sobre fraudes do crédito rural, mas também aí o descumprimento do manual, olhando para a venda casada, né? Esse assunto, esse contexto a gente já trouxe no primeiro bloco, então queria perguntar de forma mais específica para você. Qual que é o tamanho do problema? Queria entender como que a APER está acompanhando essas investigações e que você pudesse dar para a gente o tamanho da dimensão que isso pode tomar no Brasil. Olha, a gente, na verdade, o tamanho pode ser realmente muito grande, né? Porque a gente faz a seguinte análise. A política agrícola é uma política nacional de crédito, né? Operado por diversas instituições financeiras e que atinge milhões de produtores rurais no Brasil todo, ou seja, não é uma situação que afeta só o estado do Rio Grande do Sul, com todas essas dificuldades que a gente tem enfrentado, da venda casada que tu mencionou,
mas principalmente o desvirtuamento de crédito. O que é o desvirtuamento de crédito? Quando o produtor rural tem uma frustração de safra, né, por estiagem, por eventos climáticos ou por dificuldade de comercialização, ele vai lá e busca a sua instituição financeira para fazer o alongamento daquele custeio do seu investimento, e ele não é mantido no crédito rural. As instituições financeiras acabam induzindo ele a tomar outros títulos de crédito com taxas de juros muito mais onerosas, que acaba fabricando uma dívida que se torna, ao longo do tempo, impagável, que é o que a gente está buscando agora, através dessa investigação, dessa auditoria que está ocorrendo através do TCU e do Ministério da Agricultura também. A gente espera que, ao final desse processo, a gente consiga identificar e confirmar esses problemas que a APER vem denunciando já de longa data, e que aquelas pessoas que, porventura, tenham participação ou tenham se omitido em relação a isso, sejam responsabilizadas, né? Porque só aqui no Rio Grande do Sul, a dívida no sistema financeiro, unicamente no sistema financeiro, está acima de 72 bilhões de reais. E grande parte desse endividamento, a gente não tem dúvida que é por desvirtuamento de crédito, né? É por venda casada, é por descumprimento do Manual de Crédito Rural, que dá direito ao produtor rural de fazer o alongamento da dívida em caso de frustração de safra. E só para a gente encerrar, então, né, trazendo ainda mais um dado para esse contexto, porque os produtores também estão recorrendo mais às linhas do BNDES para pagar dívidas. Então, não só indo atrás de crédito para custeio, mas agora linhas do BNDES também para pagar dívida. Como que você está avaliando essa situação do ponto de vista de RJs para a safra 25-26, diria até 26-27? Vocês aí dentro da APER acreditam que isso pode se agravar? A tendência é que se agrave, mas isso é uma irregularidade, né? Que a gente acompanha e também faz parte dessa denúncia, né? Que todo e qualquer crédito rural ele tem que ser empregado na atividade rural. Portanto, a instituição financeira não pode induzir o produtor rural a pegar uma linha de crédito rural para quitar uma outra dívida de crédito rural. A dívida de crédito rural ela tem que ser paga com produção rural, e não é o produtor se desfazendo do seu patrimônio, vendendo a sua máquina, vendendo um pedaço de terra, ou muitas vezes endividando um outro ente familiar para pegar uma outra linha de crédito rural e pagar aquela que está vencida. Isso tem um nome popular que se chama de mata-mata. Isso não existe, é irregular, mas acontece diariamente nas instituições financeiras, e é uma das denúncias que a gente está encaminhando através do TCU e do Ministério da Agricultura também. E a gente espera que isso seja resolvido, porque a gente tem que definir uma questão, né, Mariana? O Brasil tem que definir, de uma vez por todas, né, se a atividade de produção rural é de interesse da União ou não. A gente não tem dúvida que é, né? E a gente tem que dar atenção e o cuidado para esta política, para justamente um setor que é tão importante e estratégico para a economia do país como um todo, se manter e ter a atenção devida, ter o investimento necessário para a gente poder gerar esses números que são fantásticos. E com toda essa dificuldade, o Brasil apresenta os números que apresenta anualmente, mantém o superávit da balança comercial, gera muito emprego, muita renda, tributos, ou seja, agora imagina se a gente tiver a atenção devida do poder público, executivo federal e legislativo federal, porque nós temos 2 projetos lá no Congresso Nacional que podem auxiliar muito o produtor rural, que é o PL 5122 e o projeto de securitização também, o 320, que estão no Senado, estão lá parados. E a gente precisa que esses projetos andem e sejam aprovados para definitivamente o produtor poder ter condições de se concentrar naquilo que ele sabe fazer e faz muito bem, que é produzir e colocar alimento na mesa de todo brasileiro e de grande parte da população mundial. E vamos continuar acompanhando esse assunto, inclusive dos PLs, dos projetos aí, porque esse é um ano que a gente sabe que vai ter Copa do Mundo, muito feriado, então a gente sabe que o Congresso, em geral, acaba reduzindo as atividades, além, obviamente, da própria eleição, então vale ficar de olho toda semana. Arley Romero, presidente aí da Associação dos Produtores e Empresários Rurais, obrigada pela sua participação. Tendo novidades sobre o assunto, é só nos procurar que a gente te ouve com o maior prazer. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, pela atenção.
O desenvolvimento de ações para reduzir a dependência externa de fertilizantes ainda são lentas. Mas as empresas do setor estão investindo para melhorar a capacidade de produção aqui no Brasil. Nós vamos saber mais na reportagem de Natália Calisto e David de Tarso. O Brasil bateu recorde na importação de fertilizantes em 2025. Foram 45,5 milhões de toneladas, segundo a Conab. Fator preocupante para um setor que depende de insumo para operar. Em janeiro de 2026, a importação somou 2,87 milhões de toneladas, valor 4,4% abaixo do período do ano anterior. Apesar disso, o ritmo de importação segue aquecido. 6 segue próximo da máxima para o período do ano. Para driblar a dependência de importação e a volatilidade das cotações internacionais, indústrias nacionais estão investindo na produção interna de fertilizantes. Isso é o que conta o pesquisador e engenheiro agrônomo da SATES, Fabrício Silva. Mesmo porque hoje também a gente, dentro de todos os países, né, que trabalham nessa parte de produção de alimentos hoje, o Brasil, a principal forma de gerar economia é o setor agro. Então a gente está muito voltado para a produção de alimentos e a cada dia a gente tem visto que a população mundial tem aumentado bastante e isso, de certa forma, para o Brasil é algo preocupante, porque nós temos que trabalhar não só para gerar essa questão, né, de aumentar essa questão de alimentos para o Brasil, mas também para fora, para levar isso para o mercado externo, para exportar. Na avaliação dele, o Brasil tem hoje instrumentos suficientes para conseguir desenvolver fertilizantes para os mais diferentes problemas enfrentados pelos produtores no campo. E hoje, só para vocês terem ideia, a gente tem, só nessa safra, a gente tem mais de 300 tratamentos. Dentro desses tratamentos, a gente tem chega a quase 3 mil parcelas experimentais. E a gente tem desenvolvido várias parcerias com a Embrapa, Embrapi, algumas universidades, como a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal de Lavras, entre outras instituições, até empresas de consultoria, para que a gente venha propor, não só para o produtor hoje, mas para todo o mercado do setor agro, algumas outras alternativas viáveis para que a gente saia desse viés e venha realmente mudar essa realidade que não é ficar nessa dependência dessa questão de matéria-prima para fazer fertilizantes. Mas, segundo o diretor de negócios da SATES, Jair Umferd, o entrave para aumentar essa capacidade de produção dos compostos está na matéria-prima para que os fertilizantes sejam produzidos. Matéria-prima, a gente ainda depende, em parte, de matérias-primas importadas. E aí, quando eu falo de matérias-primas importadas, o que traz a vantagem para o Brasil, para a SATES e para o agricultor brasileiro, de modo geral, é que a gente pode lançar mão de importar matérias-primas de diferentes países. E isso representa custos mais competitivos, ou seja, mais baixos, dependendo do produto que a gente trabalha. Então, a SATES ela ainda importa parte da matéria-prima. Eu diria que do todo que ela precisa para entregar os produtos para os agricultores, a parte importada já é a menor parte hoje. Essa dependência torna o país sensível a fatores como câmbio, custos de frete marítimo, instabilidades geopolíticas, envolvendo grandes fornecedores internacionais. Além disso, os fertilizantes representam uma das principais parcelas do custo de produção agrícola, influenciando diretamente a rentabilidade do produtor, o volume da safra e, consequentemente, o preço dos alimentos e o desempenho das exportações. Mas, segundo o Felipe Crepaldi, desenvolvedor de mercado da Vital Force, o Brasil tem potencial de crescimento na produção interna. Existem algumas questões que envolvem tanto a questão da matéria-prima que a gente tem à disposição aqui no Brasil, né? Então, se a gente pegar em fertilizantes fosfatados, por exemplo, os nossos fertilizantes eles não conseguem atingir os níveis lá de 50% de fósforo dos chamados MAP, né? Que são os monoamônio fosfato, que vêm importados. Então, a gente não consegue chegar nesse nível de fósforo. Porém, quando a gente olha para os bioinsumos e a oportunidade que a gente tem de usar bactérias, né, que são solubilizadores de nutrientes, e aproveitar as reservas e as riquezas que nós temos no nosso solo, pode ser algo interessante para a gente começar a pensar. Além disso, a gente tem algumas indústrias de fertilizantes, especialmente nitrogenados, que estão desativadas. Então, esse Plano Nacional de Fertilizantes pode vir a retornar, né, o uso dessas fábricas e a gente conseguir ser mais independente
em relação aos fertilizantes utilizados na agricultura brasileira. E à medida que o agronegócio como um todo vai crescendo na produção, principalmente de animais, contribui para reduzir essa dependência do mercado externo. Então, se você pegar a produção de suínos, a produção aí de aves, né, que a gente tem no país, a gente consegue, através de resíduos dessa indústria, trabalhar com fertilizantes organominerais. Então, a gente pode ser independente nisso e garantir uma segurança alimentar, especialmente com o uso dos bioinsumos, né? Então, hoje a gente está caminhando, né? A gente tem o maior exemplo, né? Recentemente nós tivemos a nossa grande pesquisadora Mariângela Hungria ganhando o Nobel da Agricultura, que é o que? Ela desenvolveu, ela conseguiu trazer para a nossa agricultura uma bactéria fixadora de nitrogênio. Então, hoje, 100% das nossas lavouras de soja, a gente consegue produzir sem a dependência do nitrogênio. Isso é uma economia gigantesca e uma sustentabilidade ainda maior para o nosso agronegócio. Para que a produção de fertilizantes seja promissora, é preciso avançar na robustez do Plano Nacional de Fertilizantes, incentivos fiscais para a indústria. E agora chegou aquele momento de falarmos sobre a previsão do tempo e as consequências para as safras brasileiras. Já te contamos no Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Marco Antônio, nosso agrometeorologista, a gente não podia terminar o programa sem você. Bem-vindo, obrigada pela participação de novo, viu? Agora você apareceu aqui na minha tela. Rapidamente, meu amigo, que a gente está aqui encerrando o programa, mas não vamos deixar o produtor na mão sem falar de clima, que é o arroz e feijão do produtor. Queria saber contigo... Não pode, né? Não é? O Centro-Oeste está colhendo soja, está preocupado com o nível de umidade. O que você me conta em relação a isso para essa região? Olha, Mariana, tem muita chuva chegando para essa semana. Nessa última semana de fevereiro vai ser marcado por muitas chuvas. Chuvas até na forma de invernadas. A gente tem alertado todo mundo, não só do Centro-Oeste, mas boa parte Centro-Oeste, Sudeste, Mapitobá, né, o Norte e Nordeste, com muitas chuvas nesses próximos dias. Isso vai trazer novos problemas na colheita da soja. Já muitos produtores estão colhendo com alto percentual de grãos ardidos, grãos avariados. Isso está trazendo muita preocupação, porque a produtividade no campo cai um pouco, né, com isso. Apesar dessa semana, né, agora, as condições foram melhores, as chuvas deram uma trégua em muitos locais, as chuvas vieram mais na forma de pancadas. Isso fez com que a colheita e depois o plantio deslanchasse melhor, mas agora essa última semana aí de fevereiro volta a ser marcada por períodos de invernada. Então isso traz uma certa preocupação, não só para a colheita, viu, Maria, mas também para o plantio do milho, né, ou das lavouras de segunda safra. Essa é uma condição que me preocupa bastante. Por quê? Porque com esse atraso no plantio do milho, mais de 50% das lavouras vão ser semeadas dentro do mês de março. E aí fica a seguinte pergunta: será que teremos chuvas lá no final de abril e maio para completar o ciclo desse milho? Né? Eu vou anotar essa pergunta lá em abril, resposta... eu vou lembrar de te perguntar. Mas eu só vou dar um spoiler aqui rapidinho. Por favor, né? todo spoiler é bem-vindo. Olha, não tem muitas chuvas no Cerrado. As chuvas devem se estender no máximo até meados de abril, mas voltam em maio. Há uma grande probabilidade de chuvas em maio no Cerrado, né? Eu estou falando Mato Grosso, Goiás, Minas, Bahia, Pernambuco, Tocantins, ali, Pará. Há uma previsão de chuvas em maio, mas de fraca intensidade. Então, realmente, é um ano que a gente vai ter que cuidar muito dessa segunda safra de milho, porque ela não... tudo está se mantendo aí para que ela não esteja tão recorde quanto foi a safra passada, né? Perfeito. E aí queria só rapidamente olhar contigo também a cultura da laranja, porque a gente viu recentemente aí saindo alguns dados de que a safra deu uma encolhida do ponto de vista de produtividade por fruto, porque
choveu menos no Parque Citrícola aqui em São Paulo, né? Ali regiões de Minas Gerais. O que você pode nos ajudar a avaliar aí, olhando para a laranja, olhando para essa região, já que né, o Brasil, a gente sabe do tamanho da importância da exportação do suco de laranja e cada fruta conta, né? Exatamente, né? O grande problema da citricultura agora foi com relação ao atraso das chuvas ali entre setembro e outubro, né? Que foi o fato da indução do florescimento e depois altas temperaturas em setembro e outubro, novembro também. Isso levou uma queda na produção, né? Muitos frutos foram abortados. Depois tivemos um janeiro agora, né, no mês passado, com poucas chuvas, voltando a chover agora no final de janeiro, e fevereiro vem chovendo bem, e isso manteve um pouco de frutas no pé, mas realmente as condições climáticas para a laranja, ou para a citricultura de uma forma geral, tanto em São Paulo quanto Minas, né, que são os principais polos produtores, sofreram aí com os últimos meses. Porém, agora, Mariana e a todos, a tendência é de chuvas boas, tanto agora nesse finalzinho de fevereiro, quanto março e até meados de abril. Tem chuvas muito boas para a citricultura. Então, as quebras ocorreram, são fortes as quebras na citricultura, porém, daqui para frente, os frutos vão ter um bom rendimento, né? Então, os frutos que estão na planta e que vão ser colhidos agora ao longo aí de 2026, esses por enquanto, estão salvos, assim, vamos dizer, tá? Tomara, tanto para a laranja da indústria quanto a laranja de mesa, que todo mundo agradece. E eu também te agradeço, viu, Marco Antônio? Obrigada pela sua disponibilidade de sempre, por bater ponto aqui no Hora H do Agro. Semana que vem a gente conversa mais. Obrigada, viu? Eu que agradeço, um grande abraço e até semana que vem. Até lá. E até lá para você também, porque o nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia, eu agradeço a todo mundo que faz o programa comigo e a gente te espera na semana que vem. Hora H do Agro. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.